Olá, meus amigos. Nesta sexta-feira, nós vamos tomar para nossa oração o Evangelho de Lucas, no capítulo 5, de 33 até o versículo 39. Na verdade, são duas cenas. Uma que Jesus fala a respeito do jejum e depois ele conta uma parábola com duas imagens para a nossa reflexão. O que é comum a essas duas cenas é uma oposição ou uma comparação entre o que é novo e o que é antigo. Não para dizer que um é bom e o outro é ruim, mas para mostrar que são diferentes. Não podemos tratar as coisas antigas como se fossem novas, e nem as coisas novas como se fossem antigas, porque a novidade, ela traz um modo diferente de nós lidarmos com a realidade. O assunto que está em jogo na primeira cena é a discussão entre os discípulos de João e dos fariseus e os discípulos de Jesus, que viviam uma prática diferente com relação a um dos costumes mais tradicionais, que era o jejum. Os discípulos de João e também os dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações. Mas os teus discípulos, Jesus, comem e bebem. Ou seja, não jejuam. Jesus responde a eles: os convidados de um casamento podem por acaso jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão que o noivo será tirado do meio deles, e então, naqueles dias, eles jejuarão. Portanto, Jesus está chamando a atenção. Não que o jejum não seja uma prática boa, mas será que o mais importante neste momento é jejuar? Ou será que o mais importante nesse momento é estar com o Senhor e ser grato por essa presença do Senhor e nos alegrar? Então Jesus está apontando aqui algo de novo, algo de diferente está acontecendo e vocês não estão percebendo. E vocês estão se apegando àquilo que é a tradição, a rotina, os costumes antigos, repetir, fazer sempre tudo igual. Mas será que a nossa vida deve ser assim? E onde fica a ação livre e soberana de Deus? Essa é a questão que está em jogo nessa primeira parte do Evangelho. E Jesus contou então esta parábola. Ninguém tira um retalho de roupa nova para fazer um remendo em roupa velha. Senão, vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Depois, conta uma outra comparação. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. Ninguém, depois de beber o vinho velho, deseja o vinho novo, porque diz, o velho é melhor. Então nós sabemos que naquele tempo era muito difícil, não era como hoje que a gente consegue roupas muito facilmente. Então as roupas, elas tinham que durar, eram usadas durante muito tempo, até que começavam a se rasgar. E aí, então, se colocava o remendo. Mas o problema era esse: se o remendo fosse feito com um tecido novo, quando fosse lavar, o tecido novo
repuxava o tecido velho e se rasgava e não dava certo. O que o Senhor quer dizer com essa coisa de remendos? Eu penso que, em primeiro lugar, Ele está dizendo que não podemos viver a vida cristã simplesmente remendando as coisas. A vida cristã, ela pede uma atitude nova, ela pede uma transformação real na nossa vida. Não dá para ficar remendando. E essa vida nova é a vida em Cristo. E essa roupa velha representa toda a tradição do Antigo Testamento, mas não porque a tradição do Antigo Testamento fosse ruim, mas porque o modo de viver, de colocar em prática, estava muito fechado sobre si, pouco aberta às novidades. Então era um tradicionalismo mais do que a verdadeira tradição, porque a tradição é algo bom, a tradição é aquilo que nós recebemos dos nossos antigos e continuamos transmitindo, porque são valores e atitudes importantes. E a segunda comparação, que fala dos odres, os odres eram onde se guardavam o vinho, eram feitos de peles de animais, e quando o vinho fermentava, ele tinha uma elasticidade e podia, assim, aguentar a fermentação sem estourar. Mas quando os odres se tornavam velhos, eles diminuíam aquela capacidade de flexibilidade. E o vinho novo é um vinho que vem com muita força e que fermenta muito. Então, se você colocasse um vinho novo em odres velhos, não iria dar muito certo, não. Então, o Senhor aplica isso também à situação. Ele é um vinho novo. Então, não dá para colocar um vinho novo em odres velhos. Ou seja, se nós queremos viver realmente a vida de Jesus, não podemos ficar apegados e fechados, temos que nos abrir a essas novidades que o Senhor vem trazer, a essa presença nova, ou como nós temos em outras passagens da Bíblia, precisamos deixar o homem velho e nos revestir do homem novo. Vamos pedir então ao Senhor que Ele nos dê a graça de nós vivermos uma vida aberta a essa ação de Deus que quer transformar a nossa vida. Que nós não sejamos fechados e nem procuremos viver remendando a vida. Uma coisa aqui, outra lá, eu mudo, mas continua tudo do mesmo jeito. Não dá. Jesus significa vida nova, vida plena, vida em abundância. Peçamos então a bênção de Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.